Então, pessoal, vamos começar resolvendo os exercícios da semana passada. E o primeiro exercício, eu vou colocar ele na lousa. Deixa eu só atender a porta. Boa noite, Ângelo. Vou colocar o primeiro exercício na lousa. Então tá aqui, era sobre uma geladeira, né? E o que a gente tem é uma geladeira que tem uma potência de 200 watts e ela permanece ligada durante 20 minutos a cada hora. Ou seja, a gente sabe que o funcionamento dela é intermitente, não é? Ou seja, ela liga um pouquinho, desliga um pouco, fica um tempo ligado, outro tempo parada. Na média, a cada hora ela deve ficar em torno de 20 minutos ligada. Então, olha, levando isso em consideração, quanto de energia elétrica em um mês, não é? 30 dias, em um mês, essa geladeira vai consumir. Vamos começar, pessoal, traduzindo a potência que foi dada em watts, né, 200 watts, para quilowatt, que é o ponto de partida, né? Eu tenho que, para calcular a energia elétrica, transformar a potência de watt em quilowatt. Isso é bem simples, né? 200 dividido por 1000, 0,2. E tá aí, eu já sei a potência da geladeira em quilowatt. Boa noite, Eduardo. Bom, agora a grande questão é o tempo, não é? Qual é o tempo em que essa geladeira permanece ligada em um mês? Eu vou montar uma regra de 3 da seguinte forma, olha, eu sei que são 20 minutos em cada hora, né? Ou seja, a geladeira fica ligada 20 minutos em uma hora. Em 24 horas, quanto tempo essa geladeira vai permanecer ligada? Por que 24 horas, pessoal? Porque 24 horas equivale a um dia, né? Então eu vou descobrir aqui quanto tempo a geladeira fica ligada em um dia. Aí a regra de 3 é bem simples, né? É só multiplicar o 20 vezes... Aliás, espera aí. Boa noite, Leandro. Tudo bem? É só multiplicar o 20 vezes o 24, né? E 20 vezes 24, eu tenho um total de 480 minutos em um dia. Vamos começar a fazer alguns acertos desde já, olha. O tempo, acabamos de calcular, 480 minutos no dia, né? Mas eu preciso do tempo em horas. E para eu passar esse tempo em horas, é simples, né? Basta eu dividir 480 minutos dividido por 60 minutos, que é o que tem em uma hora, e aí eu calculo o valor do dia dado em horas, né? Então, olha, fazendo essa conta, 480 dividido por 60, a geladeira, ela, portanto, permanece ligada em um dia durante 8 horas. Claro, né? Como a gente falou agora há pouco, ela fica no liga, desliga. Então, em média, durante um dia, durante 24 horas, ela ficou 8 horas ligada. Tá? O problema é que eu não quero saber apenas em um dia, eu quero saber em 30 dias, né? Mas tudo bem, eu sei que em um dia são 8 horas. Em 30 dias... Em 30 dias, eu vou ter quantas horas ao todo? Vou colocar X agora aqui para não confundir, tá? De novo, olha, uma regra de 3 bem simples, basta eu multiplicar o 30 pelo 8, né? Então eu tenho que 3 vezes 8, 24, 240 horas. Tá? Então em um mês,
a geladeira ficou ligada durante 240 horas. 8 horas por dia, 30 dias no mês, são 240 horas no total. A energia elétrica, pessoal, eu tenho que lembrar que ela é a potência em quilowatt vezes o tempo em horas, não é? Então a energia consumida por essa geladeira, ela vai ser igual a 0,2 vezes 240, não é? 0,2 vezes 240, isso dá 48. Não posso esquecer de escrever a unidade de medida, né? 48 kWh, tá? Então, em um mês, essa geladeira ela consumiu 48 kWh. Vocês tomaram o cuidado de olhar a conta de força da casa de vocês que eu sugeri? Chegaram a prestar atenção? Não. Não? Não. Eu tentei olhar, mas eu não entendi. Eu tentei procurar assim o quilowatt-hora a conta, mas não achei. É que você olhou muito rápido, né, pra veinha não achar que você ia querer pagar a conta, né? Mas se vocês forem fazer uma base, esses 48 kWh que a geladeira consome, isso aí, pessoal, é aproximadamente 20% da conta de casa de vocês. Tá? Isso é aproximadamente 20% da conta de casa de vocês. A conta da casa de vocês, eu acredito, ela vai tá girando entre 250 kWh por mês até uns 350 kWh por mês. Tá? Lógico, cada família tem o seu gasto, tem o seu tamanho, né? Tem família com 3, 4, 5 pessoas. Quanto mais gente na família, mais se consome. Mas a gente pode colocar uma base de um consumo mensal algo em torno de 250 kWh até 350 kWh por mês. Então, olha, nesse meio tempo, se você arredondar para 50, né, esse 48 kWh, você vê que ele encaixa em 20% desse valor de 250 kWh por mês, né? Ou seja, relativamente bastante o consumo da geladeira, né? Não é pouco, não. Alguma dúvida, pessoal? Alguma questão? Não, por enquanto tranquilo. Ali você descobriu quantas horas a geladeira ficava ligada por mês. Era necessário fazer isso? Olha, o que é interessante é você se organizar de uma forma em que você não se perca futuramente quando você for tentar refazer ou relembrar o cálculo que você fez. Então, olha, o importante é que você detalhe de tal forma que você entenda o que você quis dizer, né? Você não se perca na hora em que você for estudar esse cálculo novamente. E claro, né, vamos dizer que você agora está pensando em uma prova. Em uma prova, aí você tem que deixar indicado aquilo que eu pedi para você indicar. Então, se eu pedir para você mostrar como você chegou em tal valor, aí é importante que você tenha isso que a gente chama de memória do cálculo, né? Como você chega em um certo valor. É o que a gente chama de memória do cálculo. Ok? Então, a princípio, tranquilo o jeito que você fizer. Se você não usar todas essas passagens, tudo bem. Mas faça de uma forma que futuramente você não esqueça como você fez esse procedimento. Certinho? Certinho. Maravilha. Pessoal, vamos para o exercício 2? Então vamos lá, segundo exercício. Vou limpar minha tela. Trazendo o segundo exercício. Pessoal, nesse exercício também é bom que vocês mantenham alguma organização na forma como vocês estão fazendo o cálculo, tá? Teve um monte de gente que fez o exercício de cabeça, deu trabalho para eu entender o que vocês quiseram dizer nesse exercício, mas eu acabei notando que vocês entenderam, que vocês fizeram o cálculo. Mas eu insisto nesse ponto. Pela profissão de vocês vão se tornar engenheiros, né? Vocês têm que ser extremamente organizados. Mesmo porque
a boa parte do trabalho de vocês vai ter que ser exposta para terceiros. Ou seja, não basta você entender aquilo que você fez, aquilo que você escreveu. Você tem que ser claro o suficiente para que as outras pessoas que vão trabalhar com você também consigam entender o teu raciocínio. Tá certo? Então vamos dizer, eu nesse momento sou professor de vocês, então eu tive que me esforçar para entender o que vocês escreveram, principalmente nesse exercício 2, porque é o meu trabalho. Tá? Eu tenho que entender o que vocês estão querendo dizer, para ver se vocês acertaram ou não. Agora, se você pegar, por exemplo, o chefe de vocês, na empresa em que vocês estão trabalhando, e vocês mandarem os relatórios no formato como vocês me mandaram os exercícios, vocês vão ser candidatos a levar um belo de um pé na bunda, viu? Então pensem em começar a fazer as coisas de maneira organizada, de tal forma que as pessoas que trabalham com você também consigam entender o seu raciocínio. Certo, pessoal? Então qual é a minha sugestão para esse segundo exercício? Eu vou primeiro, contabilizar quantas lâmpadas eu tenho e quanto eu consumo ao todo com essas lâmpadas. Então, eu tenho duas lâmpadas de 10 watts que totalizam um consumo de 20 watts. Eu tenho 6 lâmpadas de 15 watts que ao total consomem 6 vezes 15, 30, 60, 90 watts. Não é? E eu tenho duas lâmpadas de 8 watts que no total consomem 16 watts. Ok? Então, se eu somar todos os consumos das minhas lâmpadas, quanto eu tenho ao todo de consumo por causa de lâmpada? 6, 1, 9, 10, 11, 12, 13. Então, as minhas lâmpadas, elas consomem ao todo 136 watts. Só que lembra que a potência ela tem que estar descrita em quilowatts. Então, esses 136 watts eu vou passar para quilowatt, ou seja, dividindo 136 por 1000, eu tenho 0,136 kW. Então está aí a potência total devido às lâmpadas da casa. Agora eu vou pensar em calcular o tempo mensal, não é? Porque eu quero saber o consumo em um mês dessas lâmpadas. Eu sei... Tarcísio, Oi, diga aí. não é 126? 120. Tá certo, 126. Eu comi bronha aqui. Desculpa aí. Cadê? Deixa eu apagar. Então, 126 watts, 0,126 kW. Aí. Então, para calcular o tempo mensal, eu vou lembrar que em um dia as lâmpadas ficam 2 horas ligadas, não é? Em 30 dias as lâmpadas vão ficar ΔT horas ligadas. De novo, é uma regra de 3 bem simples, não é? Então é só eu multiplicar o 30 vezes 2 e eu sei que as lâmpadas, elas em um mês, em média, elas vão ficar ligadas por 60 horas. Aí, olha, a energia, ela é, como a gente já viu, potência vezes o tempo, potência em quilowatt, né? Ou seja, 0,126 vezes 60, aí fazendo a conta pela calculadora para a gente não errar mesmo, né? 0,126 vezes 60, então a gente tem um consumo total de 7,56 kWh em um mês, tá? Se eu falar para você que eu fui calculando um por um para chegar nisso aí,
Então, o Heitor, né, que está falando, eu não estou vendo aqui. Ele mesmo. O Heitor, como eu disse, pode ser feito, mas é um negócio desnecessário. Por quê? Porque você tem um todo, né, um conjunto de lâmpadas. Então você pode calcular a potência de todas as lâmpadas somadas, transformar isso em quilowatt, não é? E como a gente está considerando que todas essas lâmpadas ficam em média 2 horas por dia, então você põe tudo num pacote só. Agora, claro, se eu falasse para você que de repente essas lâmpadas ficam 1 hora por dia, essas lâmpadas ficam 2 horas por dia, essas lâmpadas ficam 1 hora e meia por dia, aí não ia ter jeito, aí você teria que individualizar mesmo, correto? Mas como, olha, a gente está falando que todo mundo, em média, fica 2 horas, aí eu posso colocar tudo num pacote só, tá? Então esse raciocínio faz sentido que você fez, né? Seu raciocínio faz sentido se você tiver que calcular individualmente, porque cada uma permanece um determinado tempo ligado, que é diferente da outra, né? Como eu falei agora há pouco para vocês. Ok? Ok, maravilha. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Ô Tarcísio, já Oi. acabou o exercício? Sabe, porque o meu deu. O meu, deixa eu pegar aqui pra te falar melhor. O meu deu 3,78, eu multipliquei por 2 e depois, por algum motivo, eu multipliquei por 30. Então, é o Gabriel, né? Isso. O Gabriel, por isso que eu falei para você manter a organização, para você não se perder em relação à memória de cálculo que você faz, tá? A minha memória de cálculo, como foi feita? Primeiro, eu calculei as potências, né, até eu chegar na potência total em quilowatt, para depois eu me preocupar com o tempo, né, e finalmente, terceiro lugar, eu calculo a energia, já sabendo a potência e já sabendo o intervalo de tempo. Entendeu? Entendi. Então 7,56 é a resposta mesmo. Isso é a resposta mesmo, porque é o consumo final. Tá certo? Beleza. Total de lâmpadas, 0, São duas lâmpadas. não entendi. São duas lâmpadas, não são? Não, são 2, 6, 8, 9, 10 lâmpadas. Ah, não. Sim, tá certo. Eu sei que eu fiz de errado já. Eu multipliquei por 30 depois. Ah, tá. Não, aí realmente não dá. Sim. Pessoal, mais alguma dúvida disso aí? Mais alguma questão? Não? Então vamos ver o terceiro exercício agora. Deixa eu apagar aqui a lousa. Bom, pessoal, em uma residência onde moram 4 pessoas, tem um chuveiro de 5.000 watts. E aí, olha, cada morador toma um banho por dia que dura em média 15 minutos. Então, olha, qual que é o consumo mensal de energia elétrica do chuveiro, né? Então, de novo, o consumo mensal de energia elétrica do chuveiro. Não posso esquecer que eu tenho que considerar que tem 4 pessoas usando o chuveiro, né? Mas vamos começar pela parte mais fácil, que é determinar a potência em quilowatts. Aí é tranquilinho, né? Eu tenho um chuveiro de 5.000 watts. Para eu calcular a potência em quilowatts, basta eu dividir 5.000 por 1.000, não é? E eu descubro que esse chuveiro tem uma potência de 5 kW. Ok? Agora, eu tenho que tomar cuidado com os cálculos para lembrar que são 4 pessoas na casa e cada um, olha, toma um banho por dia, tá? E esse banho de cada um, né, dura em média 15 minutos. Então, olha, uma pessoa em um dia ela usa o chuveiro por 15 minutos. 4 pessoas elas vão usar o chuveiro
por X, não é? É uma conta fácil essa, tudo bem. Então, olha, o meu X é 15 vezes 4, né? Ou 4 vezes 15, 60 minutos, né? Que é a mesma coisa que 1 hora. O que eu descobri, pessoal? Eu descobri que se eu tenho 4 pessoas usando o chuveiro e cada uma usa o chuveiro por 15 minutos, então em um dia esse chuveiro ficou ligado por 1 hora, correto? E se ele ficou ligado por 1 hora em um dia, quanto tempo ele vai permanecer ligado, quantas horas ele vai permanecer ligado em 30 dias. Então, olha, ficou bem fácil a conta, né? 1 hora vezes 30 dias, então em um mês ele ficou ligado durante 30 horas. Então é esse tempo que eu vou usar para calcular a energia consumida. Então vai lá, olha, a energia é a potência vezes o tempo. Então a energia vai ser igual a 5 vezes 30, não é? Portanto, essa energia ela gira em torno de 150 kWh. Ou seja, só o chuveiro sozinho, em um mês, ele consome 150 kWh. Vocês têm noção da proporção que isso representa na conta da energia da casa de vocês? É só tomar banho de sábado. Isso, é uma boa. Quem paga a conta vai gostar muito. Mas você não respondeu minha pergunta. Você sabe a proporção disso na conta do mês? 50%? Exatamente. Só o chuveiro, pessoal, ele representa quase que aproximadamente, se não até mais, às vezes, né, 50% da conta que você tem de eletricidade todo mês. Ou seja, metade do que você paga de eletricidade, pode ter certeza, ele vai para o chuveiro. Tá? Claro, né, hoje em dia, a gente não pode mais falar que isso é coisa de rico, que isso é coisa chique, porque não é mais. Mas agora o pessoal também tem ar-condicionado em casa, né? Pelo menos, vamos dizer, é algo que está começando a se tornar popular, né? E o ar-condicionado, ele não vai para o mesmo caminho do chuveiro, mas ele chega perto, tá? Por quê? Porque o ar-condicionado, o chuveiro você deixa ele ligado 1 hora por dia, né? Mais ou menos nessa base. O ar-condicionado ele vai ficar ligado muitas vezes 4, 5 horas por dia. E se ele ficar 4, 5 horas por dia, ele alcança quase que esse mesmo consumo aqui. Tá? Então, é papo sério, né? É um negócio que não é para brincar, por quê? Porque isso pesa e pesa muito na conta de eletricidade do pessoal residencial também. Gente, dúvida em relação a isso? Alguma questão, alguma pergunta aí? Então, vamos ver o exercício 4 agora. Limpando a tela. Esse exercício 4, pessoal, a gente está analisando o comportamento do chuveiro. Tá? Então a gente tem um chuveiro que na posição verão, ele consome, ele dissipa uma potência, né, melhor dizendo, de 5.000 watts. Eu vou escrever assim, ó. Então o chuveiro na posição verão, ele dissipa uma potência de 5.000 watts. Tá? Eu não vou colocar isso em quilowatt, porque eu não quero saber a energia consumida. Eu vou trabalhar com potência, com tensão, com resistência, com corrente. Tá? Aliás, desculpa que eu escrevi errado, né? Não é na posição verão, é na posição inverno, que são 5.000 watts. Na posição verão, são 4.000 watts. Tá?
Eu dei uma arredondada, gente, só para ficar fácil ou menos difícil de fazer as contas. E o chuveiro, pessoal, em casa, principalmente se você tem 2 chuveiros na sua casa, ele tende a ser alimentado por uma tensão de 220 volts. Se na tua casa você tem um chuveiro só, dependendo do sistema de entrada lá na tua casa, né, você pode ter uma alimentação de 127 volts. Tá? Mas normalmente hoje em dia são 220 volts que a gente usa para alimentar o chuveiro. Já já eu comento isso, tá certo? Mas a primeira coisa que eu quero descobrir é a corrente e a resistência na posição inverno. Tá? Então, qual é a corrente, qual é a resistência do chuveiro na posição inverno? Como é que a gente pode fazer esse cálculo? Eu posso partir, olha, de P igual a U vezes I. Tá? A potência do chuveiro na posição inverno é 5.000 watts. E se ele está ligado em uma tensão de alimentação de 220 volts, então a corrente dele, que é I, pode ser calculada como sendo 5.000 dividido por 220, que vai ser igual a... Cadê a calculadora? 5.000 dividido por 220, isso daí dá aproximadamente 22,7 amperes. Tá? Então, aproximadamente 22,7 ampere. Ok? Bom, tá aí, eu calculei a corrente, agora eu vou calcular a tensão, a resistência. Para calcular a resistência, pessoal, eu tenho direto a lei de Ohm, né? O igual a R vezes I. A tensão de alimentação do chuveiro a gente acabou de ver, 220. A resistência a gente desconhece. E a corrente, aproximadamente 22,7 ohms. Então a resistência, 22,7 amperes. Então a resistência vai ser 220 dividido por 22,7. A resistência do chuveiro na posição inverno é aproximadamente 220 dividido por 22,7, aproximadamente 9,7 ohms. Tá? Portanto, esse chuveiro na posição inverno, ele exige uma corrente de 22,7 ampere e a resistência interna dele é em torno de 9,7 ohms. Agora, e na posição verão? E na posição verão? Eu vou partir do mesmo princípio, olha. Vamos anotar aqui, verão. A potência é a tensão vezes a corrente. Então, a potência vai ser 4.000 igual 220 vezes I. Então, I vai ser igual a 4.000 dividido por 220. Isso daí dá aproximadamente 4.000 dividido por 220, em torno de 18,2 amperes. 18,2 amperes. Tá, então essa é a corrente que ele exige na posição verão. E a resistência dele nessa posição verão? O igual a R vezes I. Então, olha, 220 vai ser igual a R, que a gente desconhece, vezes 18,2, que é a corrente. Então, R vai ser igual a 220 dividido por 18,2. Isso aí vai ser aproximadamente 220 dividido por 18,2, aproximadamente 12,1 ohms.
aproximadamente 12,1 ohm. Gente, uma pergunta, tá? Antes deixa eu destacar aqui, olha, corrente na posição verão 18,2, a resistência 12,1. Aí uma pergunta para vocês, esses números fazem sentido? Os valores que a gente obteve para inverno, em contraste com o que a gente obteve para verão, fazem sentido ou não? O que vocês acham? Sim, Por quê? Já que você respondeu, agora fala aí. porque inverno ele vai consumir mais energia para esquentar a água. Sim, é isso aí. Veja que a posição no inverno, aliás, a potência no inverno é maior que a potência no verão, não é? No verão você tem 4.000 watts, no inverno você tem 5.000 watts. E se você tem uma potência maior, você tem uma máquina que faz mais trabalho, que trabalha, no caso do chuveiro, esquentar a água. Tá? Só que como a gente viu na semana passada, se você aumenta a potência, a demanda por energia, claro que aumenta junto. Tá? E nesse sentido, realmente, a corrente na posição inverno tem que ser maior que a corrente na posição verão, porque o chuveiro está trabalhando mais, não é? Na posição inverno. Portanto, a corrente é maior na posição inverno. Agora, e quantas resistências? Faz sentido? Na posição inverno, resistência 9,7. Na posição verão, a resistência 12,1. Faz sentido esses valores? Hein, pessoal? Eu acho que faz. Por quê? Porque no verão vai ser maior para passar menos corrente, porque vai usar menos. E no inverno? Ele tem que ser a resistência menor para poder passar mais corrente. É isso aí, meu. Ou seja, se você precisa de uma corrente maior, você tem que diminuir a dificuldade para essa corrente passar, não é? E diminuir a dificuldade para a corrente passar significa diminuir a resistência. Então, para eu ter uma corrente maior no inverno, eu preciso ter uma resistência menor. Agora, se no outro caso, na posição verão, eu preciso de menos corrente, então para isso acontecer, eu tenho que aumentar a resistência. Então faz sentido, né? Mesmo porque a gente já aprendeu que corrente e resistência são grandezas inversamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro diminui. Ou seja, para eu ter esta corrente maior no inverno, a resistência do chuveiro na posição inverno realmente tem que ser menor. Então isso faz sentido, sim. Tá? Agora, uma pergunta totalmente fora do contexto do exercício. Aliás, antes, alguém tem dúvida em relação ao exercício ou não? Ficou claro o exercício? Vocês têm alguma dúvida? Não? Tudo bem? Tranquilo. Certinho? Então, olha, vamos pensar um pouco em cima desse exercício, porque ele é bacana também. Aqui eu falei que a tensão do chuveiro, que o chuveiro estava ligado, né, em 220 volts. Olha a pergunta que eu vou fazer. O que é melhor, ligar o chuveiro em 220 ou em 127 volts? Onde ele vai consumir menos ou mais energia? Em 220 ou 127 volts? Consumir menos em 220? O que vocês acham? Mais gente aí? Eu acho também 220. Ah, é? O que eu falo para vocês é o seguinte, olha. Tanto faz você usar um chuveiro de 220 quanto você usar um chuveiro de 127 volts, tá? A diferença em termos de consumo de energia não vai ser nenhuma. Por que não vai ser nenhuma? Porque o consumo ele não depende da tensão de alimentação. O consumo depende da potência. Então, se você pegar um chuveiro de 5.000 watts, que funciona em 127 volts, tá?
e um outro chuveiro também de 5.000 watts, que funciona em 220 volts, os dois consomem a mesma energia elétrica. Tá? Então, em termos de consumo, tanto faz quanto fez. Tá? 627 ou 220 volts, isso não apita nada, o que apita é a potência. Mas ainda assim, eu posso dizer que um desses dois casos, ou seja, ligar em 127 ou ligar em 220, é melhor. O que vocês me dizem? Não é que vai consumir mais ou menos. Eu estou dizendo que, de repente, em um desses dois casos, ligar em 127 ou ligar em 220 volts, um desses dois casos é melhor. Por quê? O que eu estou querendo dizer? Vai ser o mesmo caso que a gente viu aí do inverno e do verão, né? Porque, o que é mesmo ali? Agora deixa eu lembrar. Quanto menor a resistência, menor a... Agora eu já embananei. Mas eu acho que em 220 é melhor que em 127. Então explica por quê, João. Tentando achar as palavras aqui, não estou conseguindo. Que seria quase que igual o que a gente viu aqui do inverno e verão. Porque no verão, quanto ele aumentou a potência, ele gastou menos ohms aqui, né? Então, mas a resistência você não conta como gasto. A resistência não conta como um gasto. A resistência ela serve para você limitar a corrente que você vai deixar passar no chuveiro. Ah, tá. Ô, João, posso te perguntar uma coisa? Pode? Na sua casa tem quantos chuveiros? Tem um. Tem um? Mas aqui é aquecedor. Ah, você não usa eletricidade? Não, eu uso aquecedor solar. Certeza que você não usa eletricidade, porque no aquecedor solar vai uma resistência elétrica também, hein? Você usa aquele... Não, mas lá eu não tenho. O meu não é esse, não. É só só aquele com tubo já. O seu é só o boiler não sei mesmo? Qual que você está falando. Tem uns que quando cai demais a temperatura, a resistência entra, né? Isso. Não, no meu caso, não. Não é esse daí? Não. Então agora você melecou o meu raciocínio. Ô pessoal... Mas eu sei qual que você está falando, que quando cai ele entra, né? Exato, ele entra. Ou seja, ele é tão guloso, apesar de ser solar, ele é tão guloso quanto esse elétrico aí, dependendo do Mas dia. vou dizer que tem dia que o sol não ajuda, eu tenho que colocar ele pelo menos na posição verão para ajudar a aquecer a água. Ah, mas então pera aí, deixa... Então na sua casa você tem também eletricidade chegando no chuveiro? Tenho. É que na verdade eu deixo a chave desligada, né? Lá no disjuntor, lá no quadro, lá eu deixo desligado. E quantos disjuntor Quando tem? precisa, eu aciono o disjuntor para ajudar. Quantos disjuntor tem para ir pro seu chuveiro? Tem dois. Tem dois? Então seu chuveiro é 220, né? É 220. Ah, beleza. Ou seja, você está no melhor caso. Alguém tem aí em casa, e saiba disso, né? Chuveiro de 127 volts? Ou não sabe? Bom, pelo jeito o pessoal não sabe. Mas, em resumo, o que eu quero dizer é que o chuveiro de 220 ele é melhor, sem sombra de dúvida, que o de 127. Vamos mostrar isso fazendo uma continha, tá? Eu vou apagar uma parte da lousa, tá? Não vou apagar toda a lousa. Opa! Vou apagar uma parte da lousa. Pessoal, eu só não apaguei o cálculo que eu fiz para corrente na posição inverno. Porque aqui, olha, eu estou admitindo que o meu chuveiro é de 220 volts. Vamos imaginar que o meu chuveiro, ao invés de ser de 220 volts, ele seja de 127 volts. Tá? Então, se o meu chuveiro for de 127 volts, ele é a mesma potência, tá certo? 5.000 watts. Ele vai esquentar a água do mesmo jeito, tá? Mas por ser de 127 volts,
Então, olha, na hora de fazer o cálculo, os 5.000 eu deixo do mesmo jeito, né? Porque é o que eu falei, ele também é de 5.000 watts, mas ele está ligado agora, olha, em 127 volts. É um chuveiro que eu comprei para funcionar em 127 volts. Olha a corrente. O que vai acontecer com a corrente? 5.000, que é a potência, é igual a 127, que é a tensão, vezes I, né? Então, o meu I ele vai ser 5.000 dividido por 127. E 5.000 dividido por 127, fazendo a conta, 5.000 dividido por 127, aproximadamente 39,4 amperes. Gente, compara os valores de corrente agora. A corrente na posição inverno, não é? Para um chuveiro de 220 volts, essa corrente é de 22 amperes. Para um chuveiro também de 5.000 watts, só que de 127 volts, a corrente quase dobrou. Mas o que isso tem a ver, professor? Se o senhor falou que o consumo de energia é o mesmo, se o aquecimento é o mesmo. Gente, a corrente mudando, né? A corrente mudando vai mudar a fiação que você tem que usar para ligar o chuveiro, tá? Quanto mais corrente você precisa, mais grossa tem que ser a fiação que liga esse chuveiro. Ou seja, a fiação elétrica para o chuveiro de 220 volts, ela é mais fina que a fiação do chuveiro de 127 volts. Tá? Por quê? Porque em 127 volts você precisa do dobro de corrente. O fio tem que ser bem mais grosso. E daí? E daí que você vai gastar muito mais na hora de fazer a ligação elétrica do chuveiro na tua casa. Tá? Então isso é uma desvantagem. Tá certo? Você vai gastar mais para poder instalar esse chuveiro de 127 volts, porque ele exige uma corrente maior, e exigindo uma corrente maior, ele exige fio mais grosso. Tem um outro problema nessa história, tá? Vocês já na casa do vô, o vô é meio velho, eu acredito que na casa do vô, talvez o chuveiro seja 127 volts. E vocês já perceberam que na casa do vô, se o chuveiro do vô for 127 volts, na hora em que liga o chuveiro, a turma fala, a força cai, né? A luz cai, a lâmpada dá aquela piscada, diminui a intensidade. Já prestaram atenção nisso? Em Pessoar. Então aqui é 127, né, Cícero? Porque eu moro com a minha avó. Então deve ser. A hora que liga o chuveiro, Não, na hora que liga, fica mais fraca as luzes, né? fica bem mais fraca a luz, né? Por quê? Porque o chuveiro ele está drenando corrente dos outros dispositivos que você tem na casa. Tá? E é como se fosse quase, pessoal, vamos exagerando, vai? É quase como se fosse um curto-circuito. Então essa baita dessa corrente do chuveiro, ela vai drenar a corrente dos outros aparelhos que estiverem ligados simultaneamente, não é? E vai dar essa impressão de que mudou a televisão, mudou as lâmpadas, mudou o rádio, tá certo? Mas isso justamente porque a corrente sendo consumida nesse momento é muito alta, ok? Isso dificilmente ocorre quando você puxa uma corrente de 22 amperes, tá? Usando, né, um chuveiro de 220 volts, tá certo? Então, quem não percebe essa queda na hora em que liga o chuveiro é porque provavelmente deve ter um chuveiro de 227 volts, tá? Ou a fiação elétrica foi muito bem dimensionada. Caso contrário, se você percebe essa queda na luz, vamos falar assim, na hora em que o chuveiro liga, então, olha, vamos falar da seguinte forma, das duas uma, ou o chuveiro é 127 volts, ou se ele for 220 volts, quem fez a instalação elétrica da casa fez mal feito, dimensionou mal. Tá? E dimensionando mal a fiação da casa, mesmo tendo um chuveiro em 220 volts, você vai ter a impressão de que a luz caiu.
de que a luz diminuiu. E como que vocês fazem para saber se o chuveiro de vocês é 220 ou 127 volts? Vocês têm noção? Vou limpar a tela aqui. Vocês têm noção, pessoal? Não. Então, é o seguinte, ó. Vocês sabem onde é o relógio da força, lá na entrada da casa de vocês? Sim. Então, vai lá no relógio da força e olha no relógio da força se tem um disjuntor ou se tem dois disjuntores. Tá? O disjuntor é aquela chave que interrompe a energia elétrica que vai para a casa de vocês. Tá? Se... Aqui em casa tem 2. Então, é aí que eu ia chegar. Aguenta lá, vamos lá. Se tiver só um disjuntor, então é certeza que o chuveiro de vocês é 127 volts. Tá? Se você tiver 2 disjuntores, é porque o sistema que vem para a tua casa ele é bifásico. Então pode ser que as duas fases, esse exemplo que eu desenhei aqui, ó, é bifásico, tá? Se o sistema de vocês é bifásico, pode ser que, se quem fez a instalação elétrica fez um serviço decente, pode ser que você tenha um chuveiro de 220 volts, tá certo? Uma outra coisa para vocês verem. Na casa de vocês, então, tem um ou dois disjuntor lá na entrada, né? Dentro da casa de vocês, tem aquele quadrinho de força com mais disjuntores ou não? Aqui tem. Na sua casa tem? Você conhece? Você conhece os disjuntores? Ou não? Sim, porque tá marcado. Tá marcado. E para o chuveiro da sua casa tem quantos disjuntores? Eu não vou saber agora não. Eu acho que tem um só, ou 2. Ou vai ter um ou vai ter 2, Gabriel. Se for... É que assim, lá fora, fora de casa eu tenho 2 chaves. Beleza, então seu sistema é bifásico. Entra 220 na tua casa. Agora dentro de casa tem uma outra quadrinho desse cheio de disjuntor. Esse aqui, ó. Isso, esse aí. Esse aqui. O que é interessante você ver? Deve ter anotado lá no quadro, né? Seu pai e sua mãe devem ter anotado lá no quadro. Quantos disjuntores vão para o chuveiro. Se for um disjuntor só para o chuveiro, então teu chuveiro é 127 volts. Tá? Se forem 2 disjuntores para o chuveiro, então a certeza que o teu chuveiro é 220 volts. Depois, você e o resto dos amigos vão lá no quadro da casa de vocês e verifiquem isso daí também, tá certo? Um outro negócio importante, Gabriel, para você verificar. Olha a conta que a gente fez, né? Se o meu chuveiro é 220 volts, tá? E o chuveiro que eu tenho é de 5.000 watts, que é um chuveiro meia boca, então ele está consumindo no mínimo 22 amperes, né? Aproximadamente. Aproximadamente 22 amperes, correto? Um chuveiro um pouquinho mais decente, não, um chuveiro que é padrão comercial. O chuveiro padrão comercial, ó, ele normalmente é 5.500 watts, dividido por 220 volts. Então, olha, o chuveiro padrão comercial, ele vai consumir 25 amperes. Tá? 5.500 dividido por 220. Então, um chuveiro comercial de 5.500 watts, ele vai precisar de uma corrente de no mínimo 25 amperes. Tá certo? Isso significa que no quadro, se você tem dois disjuntores, vai estar escrito aqui no disjuntor no mínimo 25. Tá? No mínimo 25. Aliás, o negócio é o seguinte, se tiver escrito 25, fica esperto porque você está no limite do disjuntor. E trabalhar no limite do disjuntor não é uma boa. Por quê? Porque aí o risco dele ficar desarmando é muito alto. Então, olha, se você tem um chuveiro de 5.500 watts que trabalha em 220 volts, um disjuntor
de 2 disjuntores, né? Melhor dizendo, de 25 ampere é muito justo, tá? Tá no limite de você cair. O ideal é você aumentar isso daqui um pouquinho, pelo menos uns 15, 20%, para você ter uma folga para o disjuntor não ficar caindo. Então vamos pôr 20% em cima desses 25. 25 vezes 1,2, 30 ampere. Tá certo? Então o ideal é que você tenha 30 amperes no disjuntor. Ô Gabriel, o que você vai fazer depois da aula? Você vai primeiro... Todo mundo, não é só o Gabriel não, todo mundo vai fazer isso. Tá certo? Você vai lá no chuveiro da tua casa e vai ver se ele é de 5.500 watts ou não. Tá certo? E lá também vai estar escrito se ele é de 220 volts ou não. Tá? Se ele for de 5.500 watts, 220 volts, que é um padrão que talvez seja a tua casa, então ele vai estar puxando 25 ampere. Tá certo? E se ele está puxando 25 ampere, no disjuntor é bom ter uma folga. Então esse disjuntor é interessante que ele seja de pelo menos 30 ampere, para não correr o risco de ficar caindo. Agora, se na sua casa ou na casa dos colegas você usa aquelas duchas mais largas, não é chuveiro, aquela ducha mais larga, então ó, a potência ela já sobe para 7.500 watts. Tá? 7.500 watts em 220 volts, isso daí, olha, fazendo a conta, vai dar 7.500 dividido por 220. É um consumo de 34 ampere. Tá? É um consumo de 34 ampere. Só que, claro, eu não vou colocar um disjuntor de 34 ampere, mesmo porque não deve existir com esse valor exato, mas eu vou dar uma folga, tá certo? 34 vezes 15%, por exemplo, ó, dá 39, então eu vou arredondar, eu vou pôr um disjuntor de 40 ampere. 2 disjuntores, né? Porque eu estou trabalhando com 220. Pessoal, oi, fala aí, velho. Acabei de pesquisar aqui o meu chuveiro. Ele é 220, eu pesquisei o modelo dele. Ele é 220 e 7.500 watts. Então você está aqui, ó. Sim. Ou seja, lá no quadro, tá? Nesse quadro aqui, tá certo? Você tem que ter 2 disjuntores para o seu chuveiro. Batata, se é 220 tem que ter, senão quem fez... Tem que ter 2. Tem que ter 2, senão o cara fez alguma gambiarra feia aí é perigoso. Não, tem, com certeza tem, louco. Então, e ele vai estar consumindo, se é de 5.500 watts, pela conta que a gente acabou de fazer... 7.500. Então, ele vai estar consumindo, no máximo, 34 ampere. Mas que nem eu falei, você não vai trabalhar no osso, né, nos 34. Sim. Então, olha, eu acredito que no quadro você deve ter um disjuntor de 40 ampere para esse chuveiro, ou, na pior das hipóteses, um disjuntor de 35. Tá? Nossa, entendi. Agora, o que eu sugiro? Dá uma olhada lá no quadro. O que você não pode ter? Você não pode ter um disjuntor, por exemplo, de 50 ampere. Por que você não pode ter Por que você não pode ter um disjuntor de 50 ampere? Porque senão você vai estar deixando passar muita corrente além do que o seu chuveiro precisa. E aí, se você tiver um curto-circuito ou uma sobretensão, você queima a tua fiação. Então, quando você dimensiona o disjuntor, você dimensiona ele para ele não estar nem no osso e nem muito folgado, né? Que nem colarinho de palhaço. Ele tem que estar ali mais ou menos num valor razoável. Tá certo? Então, olha, vamos fazer um desenho mais limpo aqui, ó. Vale para todo mundo, tá, gente? Não só pro Gabriel. Então, olha... Eu vou ter que trocar o disjuntor da minha casa aqui já, então. Se o... Ó, de novo, ó, o chuveiro do Gabriel, 7.500 watts, 220 volts. A conta que a gente fez, ele consome 34 ampere. Ou seja, disjuntor de menos de 34 ampere, de jeito nenhum.
Mesmo porque não ia nem funcionar, o disjuntor ia ficar caindo, né? Dependendo se ele liga o chuveiro na máxima potência, o disjuntor ia ficar caindo. Colocar um disjuntor de 35 A também não é uma boa, porque fica muito justo, tá certo? O ideal, e vamos dizer da seguinte forma, colocar um de 50 A também não é uma boa, porque ficou muito folgado. Não é? Se tiver problema de sobrecorrente ou sobretensão, vai dar rolo, vai dar ruim na fiação. Então, olha, uma faixa ideal, algo um pouco mais, 15%, que nem nós estamos fazendo a conta, é 15% em cima de 34. É um disjuntor de 40 A. Esse daqui é o que casaria legal. Certinho, Gabriel? Acho que o Gabriel foi lá ver no painel enquanto eu explicava. Não, eu tô aqui vendo. O cara já tá vendo ali. Então, mas como que eu vejo a amperagem? Porque aqui eu tô vendo que é 230/400 volts. Então, essa é a tensão que ele suporta. Mas deve estar escrito aí a amperagem dele, Gabriel. B32 não é isso, né? Ah, peraí. 40. Aí, então tá certinho. Ah, achei. São 2. É 2, né? 2, isso. E 2 de 40. 2 de 40. Então tá certíssimo. Achei. O B32, só para explicar para você. O B32... O B32 é porque o seu disjuntor é um disjuntor de padrão residencial. Tá? Ele não... sim, eu achei que fosse 32 amperes. Não. O B32 é um disjuntor de padrão residencial. Ele não pode ser usado em indústria. Tá? Ele é padrão residencial. Mas você viu, cara, que tá certinho, né? A potência, a tensão e o chuveiro e o disjuntor casou certinho com 40 A. Entendi. Tá? Se depois você... Ô, Gabriel, se depois você quiser fazer mais um teste, tá certo? Vamos imaginar, tenta olhar lá perto do chuveiro, se estiver visível, claro, pelo amor de Deus, não vai meter a mão no chuveiro sem antes desligar o disjuntor, tá? Tá bom. Antes de meter a mão no chuveiro, desliga o disjuntor, pelo amor de Deus. Tá? Não põe a mão no chuveiro com o disjuntor ligado, tá certo? Tá. Aí desligou o disjuntor, vai lá e veja a bitola do fio, de quantos milímetros é o seu fio, tá? Se, por exemplo, ele é de 6 milímetros quadrados, se ele é de 8 milímetros quadrados, ou se ele é de 10 milímetros quadrados. Tá certo? Depois que você... Tem a medida nele? Às vezes tem a medida na capinha de plástico. Tá? Às vezes na capinha de plástico tem a medida. Se não, tira uma foto e a hora que der, vai lá na loja de eletricidade e pede para ele identificar a bitola do fio. Por que eu estou falando para você isso? Porque depois você vai na internet, a hora que o cara falar para você, a bitola do seu fio é 8 milímetros quadrados. Aí você vai lá na internet e vai procurar qual é a corrente máxima, tá certo? Que um fio de 8 milímetros quadrados tolera. Entendeu? Entendi. Só para a gente saber se está dimensionado certinho. Porque, vamos dizer, nós vimos que o disjuntor está dimensionado certinho para o chuveiro. Mas precisa saber também se a bitola do fio está dimensionado para essa corrente. Eu não lembro de cabeça esses valores, por isso que eu estou falando para você depois olhar na internet. Mas primeiro, você tem que descobrir a bitola do fio, né? Depois que você descobrir a bitola do fio, olha na internet e vê a corrente máxima que ele suporta. A corrente máxima que ele suporta tem que ser maior do que 40 amperes. Senão está errado também. Tá certo? Por quê? Porque, por exemplo, o disjuntor, se ele deixa passar 40 amperes, é porque o fio tem que aguentar mais do que 40. Senão está errado. Entendeu? Entendi, tá bom. Então tem que ter 8 milímetros quadrados é a corrente máxima? Não, Gabriel. Aqui não. Vamos de novo. O que você tem que fazer?
você tem que... deixa eu escrever aqui, ó, deixa eu apagar esse... Vamos escrever aqui, ó. Primeiro, descobrir a bitola do fio, tá? Ou seja, descobrir os milímetros quadrados do fio, tá certo? Lê o fio ou tira uma foto, vai na casa de material de construção e pergunta para eles dizerem para você. Depois que você descobriu a bitola do fio, aí olha, olhar na internet. O que você vai olhar na internet? Se os milímetros quadrados, quanto de corrente esses milímetro quadrado aguentam. E aí você vai comparar com o valor do disjuntor. Por quê? Porque se o seu disjuntor deixa passar corrente até 40 amperes, é porque o seu fio tem que aguentar mais do que 40. Tá certo? Entendeu ou não, Gabriel? Não, agora entendi. Tá? Agora ficou claro. Então, olha, descobrir a bitola do fio, ou seja, descobrir os milímetros quadrados, aí olhar na internet quanta corrente o fio com esse tanto de milímetro quadrado aguenta. O valor que você tem que ver para saber que está tudo certinho tem que ser maior do que 50. Por quê? Porque o valor do disjuntor tem que sempre ser menor que a máxima corrente que o fio aguenta. Para aí a coisa estar bem dimensionada. Certinho? Certinho. Eu vou ver no decorrer da semana. Isso. Semana que vem eu falo. Só que olha, repetindo, não põe a mão no chuveiro se os disjuntores estiverem ligados, hein? De jeito nenhum. Pode deixar. Primeiro você desliga o disjuntor. Ô João, entendeu a conta aí também? Entendi sim, Darcídio. E o resto do povo? Alguma... O disjuntor, eu acho que pro chuveiro que tá lá tá ruim. Mas, ô João, não troca o disjuntor. Não troca o disjuntor sem ver a fiação. Não entendi. O meu chuveiro é 6.800. Ah. Só que a chave tá de 30. Quer ver? Olha, vamos apagar aqui a conta do... Vamos apagar a conta do Gabriel. Vai dar 30. 6.800? É 6.500, desculpa. 6.500 watts, 220 volts. Então, olha, a corrente vai ser 6.500 dividido por 220. Vai dar 30 amperes, quase. 6.500 dividido por 220. 29,5 amperes. Tá no limite. Tá no limite. Tá? Mas... Como eu uso muito pouco, então sempre na posição verão, né? Uhum. Mas... na posição verão ele não consome 6.500 watts. Ele deve... na inverno, né? Na posição verão ele vai consumir bem menos que isso daí. Por isso que não tá caindo. Pode ser. Quando eu ligo geralmente na posição verão, porque o aquecedor ajuda, né? Na posição verão vai dar uns 4.500 watts, eu acho. Mas um negócio importante, que nem eu falei eu estava comentando aí com o Gabriel, não muda o disjuntor, não aumenta o disjuntor sem saber se a fiação aguenta. Ah, sim. Tem que ver a bitola do fio. Exatamente. O ponto de partida é grosso, porque de vez em quando eu tenho que tirar ele para fazer a limpeza. Uhum. O disjuntor desligado lá, tudo. Mas eu sei que ele é bem... É um fio bem grosso. Deve ser uns que
Deve ser de 6 ou 10 milímetros. Eu chuto ali nessa casa, eu ponho um valor médio de 8 milímetros, viu, João? 8, né? Mas... Eu não achei 8 aqui na dimensão, mas eu vi que um de 6, ele é para estar como 34 amperes. É muito justo. Ele ganha de 6. O de 10 já vai para 46. O de 10 já é mais o caso do chuveiro do Gabriel. Para não ter sobreaquecimento, não ter perda. Bom, o resto do povo, alguma questão? Em cima dessa discussão que a gente fez? Tarcísio, qual que é a diferença do disjuntor residencial para o industrial? O tempo de acionamento, Daniel. A velocidade dele, o quanto ele aguenta de sobretensão. Aí tem que olhar a especificação técnica. Tá? Se eu não estou enganado, disjuntor industrial tem alguns que são classe C. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não esqueci, eu acho que os de classe C, os C alguma coisa, já são industriais. Tá? Mas tem que olhar manual agora, porque de cabeça eu não lembro. É muita coisa para ficar na minha cabeça. Sim, beleza. Nossa, eu tô lendo agora o negócio do Ângelo. E quando não tem disjuntor na casa? Acabei de descobrir isso aqui. Ô Ângelo, pergunta. O disjuntor na rua você tem, né? Tem que ter. Não é? Lá no poste que eu desenhei. Não, então, quantos disjuntor tem lá no poste? 1 ou 2? Tem 1? Então teu chuveiro é 127 volts, certeza. E você tem uma linha só que distribui para tudo quanto é dispositivo eletroeletrônico que está na tua casa. Tá certo? O disjuntor na tua casa deve ser, esse de lá que está lá na rua, no poste, deve ser de 70, 60 amperes, né? Depois você dá uma conferida lá. Eu acho que é isso, deve ser de 70, 60 amperes. Mais para 70 amperes, por ser um só. Mas depois dá uma conferida lá, só para curiosidade, tá certo? O Ângelo, o que seria uma boa você fazer? Ó, vou desenhar aqui o caso do Ângelo, tá? O Ângelo, presta atenção aí na lousa agora aí. Ó, aqui está o poste da entrada de força da casa do Ângelo, tá certo? Na casa do Ângelo, que ele falou, ó, ele tem um disjuntor só. Então tá indo para a casa dele só um fio. O que eu recomendo? Lógico, é bom você ter um eletricista fazendo isso para você, né? Dentro da sua casa, Ângelo, monta uma caixa de disjuntores. Tá? Nessa caixa de disjuntor, vamos dizer, você vai colocar pelo menos 4 disjuntor. 1, 2, 3 e 4. Tá? E esse fio que vem da rua, você vai ligar nesse e nesse. Aí, olha, o fio que sai desse daqui, você leva, por exemplo, para o chuveiro. Esse segundo aqui, ó, você leva para as lâmpadas. Tá? Esse daqui você leva para metade das tomadas e esse outro você leva para a outra metade das tomadas. Por que eu estou falando para você fazer essa divisão? Porque, por exemplo, se você tiver algum problema com o chuveiro, tá? Deu pau no chuveiro, o que vai acontecer? Esse disjuntor aqui, ó, ele cai. Só que ele cai e não derruba os outros disjuntores. Ou seja, você continua tendo as tuas lâmpadas e as tuas tomadas funcionando. Ou, vamos pensar que o problema não aconteceu com o chuveiro. Sei lá, você tem uma torradeira na tua casa e você ligou a torradeira na tomada e deu curto na torradeira. Então o que vai acontecer? Deu curto na torradeira, esse disjuntor aqui vai cair.
tá certo? E só as tomadas da torradeira, e só a ligação onde estão a tomada da torradeira que vai cair. As outras tomadas, a lâmpada e o chuveiro vão continuar funcionando legal. Então isso aumenta o conforto e a segurança da tua casa. Tá? Então é uma sugestão para você fazer. Ah, mas peraí, se é um disjuntor geral de 220, então é um disjuntor bipolar, né? É um negócio assim, ó. Vou desenhar, ó. É um disjuntor assim, então, que você tem na sua casa. Aí tem uma capinha juntando as duas hastes. Aqui você tem 2 terminais, 2 terminais. Entra aqui no poste, né, e sai aqui. É assim, Ângelo? Se for aí, esse disjuntor a gente chama de bipolar, ou seja, ele controla as duas fases que entram. Isso se for realmente 220 volts, tá? Se for realmente 220 volts. Mas enfim, ainda assim, olha, eu aconselho vocês, né? Quem só tem o disjuntor na entrada, eu aconselho a fazer alguma coisa desse tipo, tá? Para ter mais conforto, para ter mais segurança. Ok, pessoal? Bom, vamos partir para a quinta questão, senão a gente não arremata hoje isso daqui. Essa quinta questão, pessoal, ela é bem simples e, na verdade, o que eu quero que vocês façam é o caminho contrário do que vocês fizeram nos outros 4 exercícios, né? Nos outros exercícios, eu falei a potência e o tempo em que ficava ligado e você calculou a energia consumida, né? Nesse quinto exercício, eu falei o tempo em que fica ligado e a energia consumida. E eu quero que você me diga qual é a potência do aparelho, não é isso? A energia consumida nesse quinto exercício é 15 kWh, tá certo? E esse consumo é mensal, né? É no mês. E ele fica ligado 2 horas por dia, portanto, em 30 dias, ele ficou ligado por 60 horas. Correto? Não é? 2 horas por dia, em 30 dias ele ficou ligado 60 horas. Então, olha, E igual a P vezes dt. 15 é igual a P vezes 60. Então, P vai ser igual a 15 sobre 60. Isso daí vai dar 15 dividido por 60, 0,25. 0,25. Lembrando, pessoal, que se nós estamos lidando com energia, esse 0,25 é kW. Se eu quiser descobrir a potência em watt, então são 0,25. Para passar para o watt, eu desço um degrau e multiplico por 1000. Então são 250 watts de potência. Certo, gente? Aí, olha, se esse dispositivo ele é ôhmico e ele está ligado em 127 volts, qual que é a resistência elétrica dele? Facinho também, né? Se ele é ôhmico, ele obedece à lei de Ohm. Então, olha, P igual a U ao quadrado sobre R, né? Então, o 250 vai ter que ser igual a 127 ao quadrado dividido por R, correto? Trocando de lugar o R com 250, então R vai ser 127 ao quadrado dividido por 250.
E essa conta vai dar aproximadamente 127 vezes 127 dividido por 250, aproximadamente 64,5 ohms. Aproximadamente 64,5 ohms. Tá aí. Deixa eu ver se é só isso. Esse dispositivo pode ser considerado. Tensão de 127. Qual é a corrente elétrica solicitada pelo mesmo e a resistência? Ah, bom, tem que calcular a corrente também, né? Esqueci de calcular a corrente. A corrente, olha, P igual a U vezes I, 250 tem que ser igual a 127 vezes I vai ser 250 dividido por 127, isso aí vai ser aproximadamente 250 dividido por 127, aproximadamente 2 amperes, vai? Vamos dar essa arredondada aí. Aproximadamente 2 amperes. E tá certo, né? Porque se eu multiplicar o ohm pelo ampere, tem que dar tensão, não é? 64,5 vezes 2 dá 129, que é aproximadamente o 127. É que a gente fez alguns arredondamentos. Então, resumindo, nesse exercício, o meu equipamento ele tem uma potência de 250 watts, ele puxa uma corrente de 2 amperes e tem uma resistência interna de aproximadamente 64,5 ohms. Ok? Pessoal, entendido esse exercício? Entendido. Alguma dúvida aí, gente? Não mesmo? Bom, então eu vou interromper o vídeo e a gente volta com a matéria da aula já já, ok?